Uma vez mais eu suplico a Deus pela minha vida, uma vez mais eu suplico por mim, carente e necessitado da Tua graça, da Tua compaixão, carente e necessitado do Teu Espírito Santo. Eu careço e necessito, ó Deus, do Teu Espírito Santo para tudo em minha vida. E não é diferente a respeito da Tua palavra. Eu preciso do Teu Espírito Santo para pregar, para proclamar a Tua palavra. E eu peço em nome de Jesus, usa-me, ó Deus, usa-me na unção, na graça e no favor do Teu Espírito, para que essa palavra seja pregada com simplicidade e que cada irmão que aqui está receba essa palavra como uma semente preciosa do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11, do versículo 1 em diante. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo, ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Respondam: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora da rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que estão fazendo, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal, e Jesus montou nele. Muitos estenderam suas capas no caminho, e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que o seguiam, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Amém? Meus irmãos, essa semana eu vi uma imagem muito engraçada. Na verdade, eu já tinha visto essa imagem muitas vezes. Essa imagem era uma cobra, era uma cascavel. Aí fizeram 2 bracinhos na cascavel e um desses braços segurando a Bíblia. E na legenda dessa imagem colocaram o seguinte: conheço muitos irmãos e muitas irmãs que vão assim para a igreja. Ou seja, dizendo que dentro da igreja existem alguns irmãos e algumas irmãs que são como serpente, que são venenosos, que são perigosos. Meus irmãos, quando eu olhei para aquela imagem, na hora, o Espírito Santo trouxe ao meu coração: é você, Nilo. Essa serpente é você. E eu falei: meu Deus do céu, eu sou uma serpente, Deus? Eu, pastor Nilo, sou uma serpente? E eu coloquei a mão na cabeça, eu estava sentado na cadeira, na mesa que tem lá na sala de casa, eu comecei a refletir sobre isso. Eu falei: é verdade. De fato, eu sou uma serpente e estou indo para a igreja. Porque o que é uma serpente? Uma serpente tem veneno, né? E onde fica o veneno da serpente? Na boca. E quantas vezes eu abro a minha boca para destilar veneno? Para falar mal de alguém, para julgar alguém, para criticar alguém que eu nem conheço. Isso é veneno. As cobras, as serpentes também têm escamas. E quantas escamas de pecado ainda tem aqui no meu ser, ainda tem aqui na minha carne. E nós, assim como a serpente, nós temos sim escamas. Por mais que nós aqui na igreja estejamos culto após culto, ainda há escama. E sim, meus irmãos, eu me vi naquela imagem. Eu falei: Deus, é verdade. Eu estou na igreja, eu aceitei Jesus, mas em muitas ocasiões eu sou como uma serpente. Eu faço da minha boca uma fonte de veneno. Eu olho para mim mesmo e ainda vejo escamas. Escama de ira, escama de revolta, escama de desavença.
E como uma cobra se move, rastejando, muitas e muitas vezes, meus irmãos, eu, pastor Nido, me vejo rastejando na poeira, na sujeira, assim como aquela serpente. Mas eu não estou apontando para ninguém aqui, estou apontando para mim mesmo. Eu me vi naquela imagem. Mas deixa eu amenizar essa palavra. Deixa eu amenizar a pregação. Serpente é muito forte. É muito forte eu chegar aqui no púlpito dessa igreja e olhar para vocês e dizer que vocês são como uma serpente. De fato é muito forte. Nenhum de vocês iriam ficar felizes comigo. Mas deixa eu amenizar um pouquinho. Sabe o que eu sou e o que todos nós aqui somos? Nós somos jumentinhos. Nós somos jumentinhos. Nós ainda somos jumentinhos na igreja. Baseado nessa palavra. Essa palavra diz que Jesus deu uma ordem para os discípulos irem buscar o jumentinho. E Jesus deu um detalhe a respeito daquele jumentinho. Um jumentinho que nunca havia sido montado. Eu acredito que todo mundo aqui tem certa experiência em roça. Eu acredito aqui que todos sabem que um jumentinho tem que ser amansado. Não se aventure a ir na roça e tentar montar um jumento que nunca foi montado. Você vai levar uma porrada do jumento. Você vai levar um coice. Dias atrás eu vi um vídeo de um camarada tentando amansar um jumento, Léo, e ele perdeu a paciência e começou a dar soco na cabeça do jumento. O jumento virou a cabeça e foi na perna desse cara igual um cachorro e abocanhou e arrastou esse cara para um lado e para o outro. Jumento que nunca foi montado é complicado. Mas Jesus, ele queria montar naquele jumento. Jesus deu uma ordem explícita: vá, eu quero um jumento que nunca foi montado. Eu tenho certeza que aqueles camaradas ficaram pensando o seguinte: isso não vai dar certo. Jesus vai quebrar a cara. Esse jumento vai jogar Jesus no chão. Mas eles obedeceram, tinham que obedecer. E levaram aquele jumentinho até Jesus. E eles ficaram olhando assim de longe todo o movimento. E eles colocaram uma toalha em cima daquele jumento. E Jesus, com muita calma, com muita simplicidade, montou naquele jumento. E aquele jumento não esperneou, aquele jumento não deu coice, aquele jumento não fez nenhuma bagunça, aquele jumento aceitou com mansidão com que Jesus se assentasse ali em cima dele. E por que eu digo que nós somos como jumentos? Porque nós ainda somos bravos, nós ainda damos coice. Se vacilar, nós até podemos morder, porque nós ainda somos um jumento, mesmo dentro da igreja. E só Jesus para nos amansar, só Jesus para subir em cima de nós, em cima da minha vida, em cima da sua vida. Somente Ele para trazer mansidão ao nosso coração e começar a nos transformar. Porque tudo bem, as portas da igreja estão abertas. Pode vir serpentes, pode vir jumentos, mas é necessário que essas serpentes e esses jumentos se convertam em ovelhas, se convertam em cordeiros de Deus. E é somente se rendendo verdadeiramente a Jesus que toda serpente e que todo jumento vai se converter verdadeiramente à ovelha. O que eu acho interessante é que Jesus gosta de pessoa complicada. O que eu acho interessante é que, por mais que a gente ache que igreja é lugar de gente perfeita, Jesus ele vê de forma diferente. Quando Jesus chamou os 12 apóstolos, um por um era pior do que o outro, meus irmãos. Um era mais errado do que o outro. Era uma porcaria pior do que outra porcaria. Pense um grupo que Jesus levantou que ninguém queria. Pense um grupo de homens que Jesus levantou que era complicado. Jumentos mesmo, davam coice, eram bravos. Mas Jesus escolheu aqueles homens, porque não são os sãos que precisam de médicos, são os doentes. Por isso Jesus chamou aquele povo doente, aquele povo bravo. A Bíblia fala de um apóstolo de Jesus chamado Tomé. O bicho era incrédulo, não acreditava em muita coisa que Jesus pregava. Todo mundo falando que Jesus ressuscitou e ele não acreditou. Eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu tocar nas feridas dele. O outro discípulo de Jesus se chamava Natanael. Era um cara preconceituoso. Quando chegaram até ele e falaram: olha, Jesus, ele é o Filho de Deus, ele veio de uma cidade chamada Nazaré. Nazaré é uma cidade muito pequena, talvez até menor do que Guaratinga, era uma cidade muito pobre.
Natanael abriu a boca para fazer a seguinte pergunta: de Nazaré, pode sair alguma coisa boa daquela cidade? O cara estava desmerecendo Jesus por conta da cidade de onde ele havia saído. Pedro era um cara bruto, era um cara ignorante, era um homem violento e era um homem sem amor no coração. A primeira casa que Jesus Cristo entrou foi justamente na casa de Pedro. E a Bíblia fala que a sogra de Pedro estava doente. E em determinado momento, algumas pessoas que estavam na casa de Pedro foram até Jesus para interceder em favor daquela mulher. Mas Pedro não intercedeu por ela. Algumas pessoas, não Pedro, foi até Jesus para apresentar a situação daquela mulher até Jesus. Eu acredito que Pedro não gostava da sogra dele, por isso que ele não foi. Dois irmãos, Tiago e João, também na porta de Jesus. Em determinada cidade que não aceitou com que Jesus entrasse naquela cidade, eles falaram: Senhor, o Senhor quer que a gente ore para que desça fogo do céu e queime essa cidade inteira? Os caras estavam andando com Jesus, mas queriam incendiar uma cidade inteira. Por quê? Porque ainda eram jumentos, eram bravos, eram raivosos, eram totalmente truculentos, precisando de transformação. E eles estavam com Jesus, caminhando com Jesus, 1 ano, 2 anos, 3 anos. É por isso que eu falo, meus irmãos, e de vez em quando algumas pessoas ficam até chateadas quando eu digo isso: tempo de igreja não significa nada. Você pode passar 20 anos na igreja e 20 anos sendo jumento. Você pode passar 50 anos dentro da igreja e dando coice em todo mundo. Se você não se tornar uma ovelha, é isso que acontece. Se nós não permitirmos com que Jesus Cristo se assente em nós, seja entronizado em nós, é isso que vai acontecer. E eu não estou falando de uma baboseira não, porque eu conheço alguns jumentos. Toda vez que eu me olho no espelho, eu vejo um. Mas já está começando a nascer uma lãzinha. Já está começando a botar uma lã, eu estou me tornando ovelha. Uma transformação está acontecendo. Eu já estou começando a falar como ovelha, a me comportar como ovelha. Eu estou seguindo Jesus, está funcionando. A turbulência está passando. Faz tempo que eu não dou mais coisa, né, Jenny? Estou me tornando ovelha, graças a Deus, porque eu estou me rendendo. Estou me rendendo a essa transformação, a essa cura. Ah, pastor, mas tudo bem, nós somos jumentinhos, bravos, valentes, mas Jesus não está mais na terra. Aquele jumento só foi domado porque foi Jesus. Se fosse outro, ia levar porrada. Mas foi Jesus que montou naquele jumentinho bravo e aquele jumentinho aceitou. E agora, Jesus? E agora? O Senhor não está mais na terra para me amansar. Mas nós temos o Espírito Santo, meus irmãos. Hoje o Espírito Santo é esse amansador, é esse domador. Hoje é o Espírito Santo que nos amansa, é o Espírito Santo que nos tranquiliza. Certa vez Jesus Cristo disse: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. E ele diz: aprendei de mim, porque sou manso. Somente a mansidão de Jesus pode domar o nosso ser. E a mansidão de Jesus hoje é o Espírito Santo. Mas necessário é que permitamos. Necessário é que venhamos reconhecer. Necessário é que venhamos abrir a nossa boca e reconhecer diante de Deus: Pai, tenha misericórdia desse jumento. Me converta a uma ovelha, a um cordeirinho do Senhor. Meus irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério porque às vezes nós achamos que não precisamos mais mudar. Nós acreditamos que bastou aceitar Jesus, bastou ser batizado, bastou estar servindo na igreja, pronto, já é o bastante, já estou com passaporte para ir para o céu. Não é bem assim não. Tem toda uma caminhada, tem todo um caminho, tem toda uma porta estreita e um caminho apertado para nós trilharmos. E é justamente nesse caminho, é justamente nessa porta, é justamente trilhando esse caminho que acontece o processo de mudança, de transformação, o processo de converter um jumento em uma ovelha. E como esse processo é bom, como esse processo é maravilhoso, principalmente quando as pessoas que estão ao seu redor percebem que você está mudando, percebem que você não é mais o mesmo, percebem que você não está dando mais coisa, que não está mais relinchando. O jumento relincha, né?
Percebe que o seu palavreado mudou, até o seu olhar mudou. E somente o Espírito Santo pode fazer isso. Eu fico muito triste quando vejo jumentos com o microfone na mão. Eu fico muito triste. Porque são pessoas que têm boa vontade. São pessoas sim que querem ser usadas por Deus. São pessoas sim que querem servir ao Senhor, mas que não se importam com a jumentice. Que não se importam com aquele estado que ela está e já era daquele jeito antes de ter aceitado Jesus e continua naquele mesmo ritmo. Meus irmãos, de nada adianta ir até Jesus e permanecer o mesmo. Certa vez Jesus Cristo disse: vinde a mim. É um convite à salvação. E depois Jesus Cristo disse: vinde após mim. Significa seguir Jesus. Nós aceitamos Jesus, agora nós estamos seguindo Jesus. Aí por último Jesus Cristo disse: agora ide e pregai o Evangelho. O problema é que muitos estão indo sem antes passar pelo processo de ter ido até Jesus. Muitos estão querendo ir sem antes ter que passar pelo processo de seguir Jesus Cristo. E sabe o que acontece? Sabe qual é a tragédia que acontece? Em vez de ovelhas estarem sendo enviadas, estão sendo enviados jumentos. Que em vez de pregar uma palavra de salvação, de consolo, de cura, pregam uma palavra que vai matar aquela pessoa. Dá coice. É bruto. É rude. E outra tristeza, um pastor que usa o público para bater nas ovelhas. Outra tristeza, um pastor que abre a Bíblia e para, em vez de pregar a espada, prega o chicote, prega o porrete. É triste isso. É triste. São jumentos. São jumentos pregando, são jumentos cantando, são jumentos querendo servir a Deus, e isso é louvável. A mula de Balaão, por um determinado momento, foi uma serva de Deus, sabia? Ela foi usada por Deus para trazer uma revelação para Balaão. Mas aquela mula não abriu uma igreja, aquela mula não se tornou uma cantora gospel, aquela mula não dirigia culto, ela foi usada só naquele momento. Porque Deus, meus irmãos e minhas irmãs, Deus não quer usar nem mulas e nem jumentos, Deus quer usar ovelhas. E é necessário nós nos rendermos, é necessário nós nos entregarmos de todo o nosso coração ao Senhor, para que todo esse jumento que é em nós seja removido, seja retirado, seja arrancado do nosso ser, para que verdadeiramente venhamos nos tornar ovelhas e cordeiros de Deus. E somente o Espírito Santo, somente, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus pode fazer essa obra em nossas vidas. Quem é casada, pergunta para o esposo ou para a esposa: ô amor, eu estou sendo uma ovelha de Jesus ou um jumentinho ainda? Pode ter certeza que o esposo ou a esposa vai falar. Talvez você não queira perguntar para Deus, porque Deus fala na lata mesmo, como Ele falou para mim: ó, você é aquela serpente. E eu falei: misericórdia mesmo, preciso mudar, preciso ser transformado. Mas o desejo do coração de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, é que sejamos ovelhas. Ovelhas. Ovelhas em que sentido? No sentido de obedecer. Porque a maior característica de uma ovelha é a obediência. A maior característica de uma ovelha é ouvir a voz do seu pastor e obedecer. E eu estou falando de Jesus. Estou falando de Jesus. Você nunca vai ver uma ovelha empacada. Um jumento empaca. Ele pode bater, pode chutar, que ele não sai do lugar. Já uma ovelha não. Uma ovelha, quando ouve o pastor, ela vai imediatamente seguir o pastor. Que assim seja a minha vida, que assim seja a sua vida. Vamos permitir com que o Espírito Santo repouse sobre nós. Da mesma forma que Jesus repousou no lombo daquele jumento, que o Espírito Santo venha repousar em nosso coração para nos transformar em um espírito manso, em homens e em mulheres, ovelhas, cordeiros de Deus, para que dessa forma nós venhamos de fato viver e experimentar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém?